Enfim, ele chegou e você gostou? Se você não gostou, ou se gostou, você vai deixar seu comentário aqui embaixo, vai deixar seu like também. Eu já te dou as boas-vindas. Seja bem-vindo ao canal Fala do Futebol. Gente, nosso primeiro vídeo é por aqui. Muito feliz, muito otimista também. Já peço para que vocês se inscrevam no nosso canal. Se vocês curtam, vocês comentem, vocês compartilhem, para que possa chegar em mais pessoas, tá bom? Para quem não me conhece, eu me chamo Ednilton. Satisfação estar aqui falando com vocês. Toda humildade do mundo, né? Como eu falei anteriormente, eu só peço que vocês se inscrevam no nosso canal para que a gente possa crescer gradualmente aí, tá bom? Desde já, muito obrigado. E vamos falar dele, vamos falar do nosso Carlo Ancelotti. O Ancelotti foi anunciado aí semana passada pela CBF. Um sonho do nosso presidente, né, Edinaldo Rodrigues. Ele que já vinha negociando, tentando de alguma forma trazer Ancelotti. Há 2 anos atrás não conseguiu, né, mas por conta aí da temporada do Real Madrid. Inclusive, estou usando até a camisa do Real, tá? A camisa do Real, o maior clube do mundo. Torço pro Real Madrid também, tá? Eu sei que tem muita gente que vai passar por esse vídeo aqui e vai deixar seu comentário dizendo que também torce para o maior clube do mundo, o Real Madrid. Gente, vamos lá, vamos falar de Ancelotti. Eu quero trazer só números de alguns atletas que já jogou com ele, tá? Ancelotti é um dos treinadores europeus que mais jogou com atleta brasileiro e que mais deu oportunidade também a atleta brasileiro, né? Passou vários por ele e todos que passou por ele desenvolveu um bom futebol. Quem não lembra de Kaká em 2007, né, que sai ali do São Paulo, vai para o Milan e na mão de Ancelotti vira o melhor jogador do mundo. Né? Quem não lembra do próprio Thiago Silva no PSG, quem não lembra do próprio Vinícius Júnior recentemente, o melhor do mundo. Então, a gente tem hoje, né, na minha opinião, na minha humilde opinião, tá? Eu sou um cara que eu não tenho formação nenhuma com futebol, mas eu acompanho futebol desde os meus 13 anos de idade, hoje com 35, né? Então eu busco algumas coisas ali, busco algumas informações, assim como vocês também que estão aqui, tá? Lembrando, eu não sou nenhum especialista, não tenho nenhuma formação, mas acompanho futebol diariamente, né? E sempre a gente está se informando para que possa de alguma forma também desenvolver algo para trazer para vocês aqui, tá? Então, na minha humilde opinião, Ancelotti, melhor treinador do mundo, né? Um cara que já ganhou 5 Champions, ganhou 5 ligas em campeonatos diferentes, né? Ganhou a Premier League, espanhol, 2 vezes com o Real Madrid, né? E entre outros, PSG, entre outros campeonatos. Né? Então é um cara com muita bagagem, um cara que, na minha opinião, a CBF acerta, né? A CBF já vem há muito tempo tentando buscar um nome justamente também para segurar a situação que vem acontecendo na CBF há alguns anos, esse atual presidente que está aí. Né? Lembrando que esse atual presidente que está aí levou 33 anos como presidente da federação daqui da Bahia, eu que sou do estado da Bahia, de Salvador. Aí não desenvolveu muita coisa não, tá? Tá aí na CBF. Até hoje ninguém nem conseguiu entender como foi que o Edinaldo Rodrigues foi parar lá. Mas não vamos entrar nessa seara não, porque se a gente entrar nessa seara é um pouco complicado. Então eu acabei trazendo por aqui, dentro das pesquisas que eu fiz, eu vou falar alguns nomes de alguns atletas que jogou com o Ancelotti, que jogam ainda, né? Que jogam lá no Real Madrid. Eu creio que todo mundo aqui sabe quem é, né? É Militão, o próprio Hendrick, teve poucas oportunidades com o Ancelotti lá. Vini, o melhor jogador do mundo, né? Da mão de quem? O melhor treinador do mundo. Isso. Não falando de clubismo, tá, gente? É bom deixar isso aqui bem ressaltado. O próprio Rodrigo, que inclusive, e depois eu vou até gravar um vídeo falando sobre o Rodrigo, ficou meio estranho porque ele não jogou nesses últimos jogos, inclusive no jogo de ontem. Não sei se foi questão de lesão, né? A própria Real Madrid não divulgou nada sobre isso. Apesar de que muitos jogadores nessa temporada se machucaram, isso também acabou prejudicando muito o Carlo Ancelotti. Né? Não tem como você trazer um jogador de não sei quantos milhões, que no caso foi o Mbappé, né? E aí deixar algumas posições ali desaguardadas. Né? No caso, a zaga, a própria lateral, felizmente do Real Madrid não existiu, depois que Carvajal se machucou na direita. A lateral do Real Madrid na direita não existiu mais, né? Lucas Vázquez, infelizmente, não conseguiu desenvolver aquilo que muita gente achou que ele poderia desenvolver. Lembrando que é um jogador que não é da posição, mas estava atuando ali improvisadamente, né? Inclusive foi até muito criticado no último jogo contra o Barcelona, né? O clássico. A maioria das jogadas, o Barcelona foi tudo em cima dele.
Então, muitas lacunas ficou em aberto no Real Madrid. E nem todo ano você consegue suprir isso, né? O ano passado, o Ancelotti teve a mesma dificuldade, mas conseguiu, ali com alguns atletas que estavam no grupo, ajudar ele a conseguir os êxitos no ano passado, né? O Espanhol, a Liga dos Campeões, né? Então, como eu falei, nem sempre o treinador ele vai conseguir, né, suprir todas essas lacunas. Se a diretoria não dá atleta, é um pouco mais difícil, muito complicado. Mas falando já da nossa seleção brasileira, eu tenho certeza que o Ancelotti foi o nome certo. Como eu falei anteriormente, na minha humilde opinião, não tenho formação de futebol, não sou jornalista, não tive nenhum tipo de formação, mas acompanho futebol desde os 13 anos. E há muito tempo que eu venho batendo, falando sobre um treinador europeu na seleção brasileira. Eu creio que muita gente não concorde, mas eu já vinha ressaltando isso há muito tempo. Até porque os nossos treinadores, infelizmente, não tinham condições nenhuma mais de segurar nessa barra aí, de desenvolver algo diferente. Os atletas que a gente tem, vale ressaltar ainda os atletas que atuam, a maioria tudo na Europa. Geralmente, quando eu tenho convocação, só três ou quatro que atuam no futebol brasileiro é convocado. A maioria está todo mundo atuando na Europa. Então, o nível de futebol é totalmente diferente. Aí, quando esses caras se juntam, por mais que eles sejam os melhores, porque só é convocado os melhores, por mais que eles sejam os melhores, se você não tiver um bom esquema tático, se você não tiver ali uma boa bagagem para comandar um grupo como esse, infelizmente não consegue dar liga. Vale ressaltar que além de você ter que entrosar um, uma seleção durante dias, estamos falando ainda de uma seleção muito jovem, uma seleção ali que tem muito ainda a aprender, mas na mão de uma pessoa certa, eu tenho certeza que vai desenvolver muito futebol. Né? Então vamos falar aqui, né, sobre alguns atletas, inclusive eu tenho acompanhado a imprensa esportiva e eles têm falado que nessa primeira convocação de Ancelotti, né, pelo menos na visão deles, e eu concordo também em algumas situações. Ancelotti vai priorizar aqueles atletas que já jogou com ele, inclusive um dos que atuou com ele muito bem no Real Madrid. O próprio Casemiro é um cara que não tem sido convocado, mas eu tenho pelo menos a base do que eu procurei de alguma forma pesquisar essa semana. É um cara que pode ser sim, né, retornar à seleção brasileira. Primeiro que a seleção está precisando também, né? Acho que Casemiro tem um papel fundamental ali de liderança. Então, se Ancelotti nessa primeira lista trouxer, a gente já vai entender qual é o tipo de seleção que ele quer que ele quer que tenha nas mãos dele para que ele possa desenvolver o melhor futebol. Não só Casemiro, como o próprio Antony, um atleta também que tem jogado bem na Espanha, né, depois que saiu do Manchester United, está no Betis voando. Não sei se é por conta da pressão que ele sofreu no Manchester, no Betis ele não sofre tanto, apesar de que o Betis também é um clube de médio ali, né, da Espanha. Então, desculpa. Então tenho certeza que é um atleta também que pode ser convocado nessa primeira convocação de Ancelotti, entre outros. Só que eu só queria agora falar agora sobre alguns nomes, né, que a gente pesquisou aqui. Claro que alguns desses, como o Thiago Silva, o próprio Davi Luiz, alguns desses atletas, na minha opinião, tá? Eu creio que não vai ser chamado, né? São atletas que não estão na Europa, não estão em clube de ponta. Né? Você tem Thiago Silva que está no Fluminense, mas eu acho que Ancelotti junto com a comissão, assim como o Juan, o próprio diretor de futebol que foi para a Espanha essa semana, vai priorizar mais atletas que estão na Europa, porque ali você, no caso, o treinador ele tem uma facilidade melhor para estar acompanhando esses atletas por lá. Apesar de que o campeonato europeu já está praticamente chegando ao fim, né, e o brasileiro é dando sequência. Vamos lá. Eu vou trazer aqui, né, primeiro os nomes dos atletas que atuam com o Carlo Ancelotti no Real Madrid. Já falei anteriormente, mas vou ressaltar. Éder Militão, está machucado, não pode ser convocado. Esse eu tenho certeza que não vai ser convocado, né, porque está machucado há muito tempo. Vinícius Júnior, Rodrigo e Hendrick. Esses três, eu creio que está na lista de convocação de Ancelotti. Pelo menos na minha opinião, tá? A gente vai com outros nomes aqui. Deixa eu só dar uma pesquisada aqui, pessoal. Coisa rápida. Vamos lá. Vamos lá.
Vou falar de 15 brasileiros aqui que já atuou com o Ancelotti, tá? Pegando aqui só uma pesquisadazinha aqui. Alan do Botafogo, na época do Everton, né? Pra quem não sabe, quando o Ancelotti era treinador do Everton, o Alan, que atua no Botafogo hoje, era um dos volantes dele, tá? Assim também como o Charles, ambos jogaram junto nessa época. O Charles é outro nome que eu vou falar também daqui a pouco. Eu creio que é um cara também que pode ser convocado, porque o Ancelotti gosta muito dele. Inclusive, o melhor momento de Charles na Europa foi com o Ancelotti no Everton. Que aí depois ele foi vendido para o Tottenham. Aí você tem Alan, você tem o próprio Bernard, né, que atua no Atlético Mineiro. E esses atletas, ó, Alan hoje está jogando no Botafogo, tá? Isso que eu vou falar, atletas que estão no Brasil. Alan no Botafogo, Bernardo no Atlético Mineiro, o próprio Davi Luiz no Fortaleza, Lucas Moura no São Paulo, Lucas Silva no Cruzeiro, Nenê já está praticamente aposentado, Thiago Silva e o William José. Todos esses atletas que eu falei aqui já atuam com o Ancelotti em algum clube da Europa, tá? Eu me lembro de Alan, como eu falei anteriormente no Everton, o próprio Thiago Silva no PSG, como o Davi Luiz também. Se eu não me engano, não tenho toda certeza, esses jogadores estavam no PSG na época que o Ancelotti estava lá. O Lucas Silva do Cruzeiro, eu não me lembro em que clube ele jogou com o Ancelotti. O William José também, eu não me lembro. Nenê, PSG. Né? Lucas Moura, não me recordo também em que clube. PSG, viu? É provável também que possa ser que esses atletas que eu estou falando atuou com o Ancelotti no PSG. Vamos lá, a gente tem mais jogadores aqui, tá? Esses é o que estão atuando no Brasil. Vou falar agora atletas que estão na Europa. Já falei os quatro, né, do Real Madrid. E agora a gente vai partir para os outros aqui, tá bom? Vamos lá. Aí você tem Casemiro, você tem, vamos lá, o próprio Alan. Na verdade, Alan, Alan atuou com o Ancelotti na época que o Ancelotti foi treinador do Napoli, tá? Foi do Napoli. Tá dizendo aqui, pelo menos na pesquisa que eu fiz, do Napoli. Aí você tem Alan, você tem Carlos Vinícius, que atuou com ele no Fulham, na Inglaterra, na época. Você tem o próprio João Pedro, também, o Leandrinho, ambos esses estão sem clube, tá? Douglas Costa atuou com ele no Bayern de Munique, na época que ele estava no Bayern, atuou com ele lá no Bayern. Deixa eu ver mais. O William José e o Lucas Silva, na época que foi treinador do próprio Ancelotti, ambos estavam no Real Madrid, tá? Mas lembrando, esses atletas eles eram do Real Madrid B. Na época que o Ancelotti estava lá, o Ancelotti subiu eles para o profissional, mas eles foram pouco aproveitados. Pelo menos as informações estão me passando. A situação de Lucas, Nenê e Thiago Silva, Paris Saint-Germain, né, esses pelo menos eu acertei. Davi Luiz no Chelsea, na época. Né, Thiago Silva também atuou com ele no Milan. Né, Thiago Silva, para quem não sabe, atuou no Milan de 2021 até 2009. Nesse período aí, o Ancelotti estava lá, né, e ganhou a Liga dos Campeões, ganhou o Campeonato Italiano, Copa da Itália, etc. Então, esses foram nomes de atletas que eu falei aqui que atuou com o Ancelotti. Né? Esses atletas atuam com o Ancelotti em algum clube europeu no período que ele foi treinador desses clubes. Tá? Desses atletas, na minha opinião, desses outros que eu falei, tirando os do Real Madrid, esses do Real Madrid é certo ser convocado. Né? Eu vou falar aqui de Thiago Silva, Davi Luiz, Casemiro. Desses três, na minha opinião, Casemiro é um atleta que pode ser chamado por ele agora, se não for chamado agora, pode ser chamado na próxima lista de convocação. Né? Mas, pelo menos, como eu falei anteriormente, o que eu tenho buscado é que ele pode ser chamado agora, nessa convocação de agora, Casemiro pode ser um nome aí, pode ser chamado. Tá? Um nome de liderança, é um cara que tem um respeito de muitos torcedores. Eu, como torcedor brasileiro, vejo o Casemiro como líder desse time. E eu tenho apenas certeza que é um dos que pode ser chamado. Davi Luiz e Thiago Silva, ou Davi Luiz e Thiago Silva, eu creio que esses dois não podem ser chamados. Possa ser que em alguma situação, né, o Ancelotti até chame o próprio Thiago Silva, um cara também que tem liderança, ele está com a idade avançada, eu creio que não vai para a Copa, mas em algum jogo específico ali, apesar de que a gente só falta 4 jogos, né, para terminar as eliminatórias, ele pode ser chamado ali para ajudar em alguma situação. Tá? Lucas Moura é um atleta ainda que tem idade também para a seleção. Hoje em baixa no São Paulo, né? Recentemente aí retornou de uma lesão, se machucou novamente. Não sei em que ponto ele pode ainda se recuperar
e retornar para a seleção. Né? Vendo em vista, gente, que Ancelotti nas eliminatórias só vai jogar 4 jogos. Então, alguns atletas que já jogou com ele, que eu estou falando por aqui, muito difícil pode ser chamado, né? Não sei se seria um amistoso, ele quer de alguma forma testar alguns atletas, né? Vendo em vista que ele já pode ter um grupo, e aí ele quer ali, está em dúvida em uma posição e outra, ele pode chamar um atleta como esse que pode estar em alta, né, no futebol brasileiro, e aí de repente um cara desse ir para a Copa do Mundo, nunca se sabe. O William José é muito difícil, tá atuando hoje no Bahia, todo respeito, né? Bahia que é o grupo City aí, mas não vejo potencial para ir para a seleção brasileira, tá? Pelo menos é a minha opinião, tá? Tem um atleta aqui que eu esqueci de falar, que atuou com ele também de 2013 a 2015, Abner. Não sei se você se lembra de Abner. Se não me engano, ele é lateral esquerdo ou é direito. Foi revelado pelo Atlético Paranaense. Esse atleta chegou a atuar com o Ancelotti. Não chegou a ter muita oportunidade, mas é um atleta também que ele conhece. Então, se é um atleta que ele conhece, eu sei que pode chegar lá. Alan, Carlos Vinícius, João Pedro e Leandrinho. Muito difícil esses atletas aí serem chamados. O Bernard aí no Atlético Mineiro tá em baixa, tá? Tem até jogado alguns jogos bons, mas tá em baixa. O Richarlison também tá em baixa no Tottenham, mas é um cara que Ancelotti gosta demais. É um atleta que eu tenho uma convicção ali que pode ser chamado com o Ancelotti, tá? Para fazer parte aí de algum desses jogos aí, desses 4 jogos das eliminatórias. Né? Então, esses são basicamente os atletas que já atuou com o Ancelotti, né? O Ancelotti é um treinador que gosta muito de futebol, desculpa, gosta muito de jogadores brasileiros. Todos os jogadores brasileiros que jogaram com ele em clube se deram bem com ele, gostam dele também, né? Muitos aí comentando sobre a chegada dele na seleção. Né? E é um atleta que, um treinador, na minha opinião, tem tudo para dar certo. Tá? É muito difícil o Ancelotti não dar certo. Ah, vai ganhar a Copa do Mundo? Não sei. Tem muita seleção também que está em um nível fora do normal. Você tem a França, você tem a própria Inglaterra aí, né? Você tem seleções aí que vão chegar muito forte na Copa. A própria Argentina, né, atual campeã, vai chegar muito forte na Copa. A Argentina está com uma base também muito boa, uma base sólida ali, né? Pode chegar na Copa sem o Messi, mas já tem uma base que praticamente hoje Messi não faz tanta diferença, tá ou não tá. Né? Então é uma seleção que pode chegar muito forte. Mas a gente tem também uma seleção que tem totais condições, né, de fazer esses 4 últimos jogos bom, ou até médio, fazer um amistoso aqui e ali, o Ancelotti ajustar, escolher o grupo dele que vai para a Copa e a gente fazer bonito na Copa. Né? Mas questão de ser campeão a gente não sabe. Né? Mas eu tenho certeza que com esse treinador, né, conhecendo o Ancelotti, já acompanho ele há muito tempo, como eu falei, com o futebol desde os 13 anos. Eu acompanho o Ancelotti na época que ele era treinador do Milan. Né? Eu assistia no canal 44, o campeonato italiano era um dos melhores campeonatos europeu. Hoje está em baixa, mas era um dos melhores na época europeu, né? Na frente da Premier League, na frente da Liga Espanhola, entendeu? E, e hoje está em baixa, né? Então, nessa época, Ancelotti era treinador do Milan. O Milan deitava e rolava na Europa. Né? Então, desde lá eu acompanho a trajetória de Ancelotti, vi ele no Everton, vi ele no PSG, Bayern de Munique. Né? Então, é um treinador de alto escalão, né? Segundo mesmo, até mesmo quem cobre o esporte diariamente, quem trabalha, quem é profissional no jornalismo esportivo, Ancelotti é o melhor treinador que vai disputar a Copa do Mundo. É um cara que tem uma história no futebol surreal. Né? A maioria dos treinadores de Copa do Mundo geralmente nunca treinou nem clube. O Aivide treinou clube, mas não fez nenhum bom trabalho. Ancelotti não. Ancelotti treinou o clube, fez um bom trabalho e quer encerrar a carreira dele treinando na seleção. Algo que era sonho dele. Né? Ele já não se via mais treinando no clube. E aí recebeu a oportunidade dessa, é muito difícil dizer não. Né? E eu estou ansioso para ver o que é que ele pode fazer na seleção brasileira.
Uma coisa que me chama muita atenção, que o que eu falo que pode dar muito certo Ancelotti na seleção, é que ele é um treinador que ele não se importa com posições. Ele não é um treinador, né? Aquele treinador que jogador que joga comigo tem que ter certo tipo de característica. Ele não precisa disso. Ele é um treinador que ele se adapta à característica de cada jogador de futebol. Né? Esse é o diferencial do Ancelotti, diferente de muitos treinadores aí que quer que o jogador se adapte à forma de jogo dele. Não, se você der um, um elenco a ele que tem a capacidade de ele conseguir desenvolver o que esses jogadores podem apresentar para ele, pode ter certeza que ele desenvolve. Tá? Esse é o diferencial dele. Por isso que ele é um cara vitorioso, é um cara respeitado no mundo do futebol. E por isso também que eu estou ansioso. Eu acho que é que você pode chegar. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o nosso primeiro vídeo aqui no canal. Como falei anteriormente, não esquece de se inscrever no nosso canal, tá? De deixar o like. Só são 2 segundos para você fazer isso. Né? E eu estou muito feliz de estar iniciando esse novo projeto. Está iniciando do zero, tá? E eu tenho certeza que a gente vai trazer muita coisa boa por aqui. A gente vai trazer muita, muito entretenimento, muito futebol por aqui, né? Muita informação também para vocês, tá? Mais uma vez, gratidão. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela atenção, tá? Não esquece, se inscreve no nosso canal aí. Fiquem com Deus. Tamo junto.